Alguém que tem uma psicopatia, ela não vai se arrepender do passado. Ela não vai olhar para esse passado e ter vergonha e pontuar algumas coisas que não foram legais. Eu vou conversar agora aqui no telão do Fala que eu discuto com a psicóloga, a Cláudia Mello. Cláudia, seja bem-vindo. Bem-vinda, boa noite. Olá, olá, bispo. Prazer estar aqui com vocês nessa madrugada, ouvindo e observando como que o ser humano ele consegue reinventar a sua história, né? Fazer novos caminhos, novas escolhas. E é tão interessante ouvir essas pessoas falando, porque eu percebo que ali não existe ninguém com nenhuma psicopatia, porque alguém que tem uma psicopatia, ela não vai se arrepender do passado, ela não vai olhar para esse passado e ter vergonha e pontuar algumas coisas que não foram legais. Então eu vejo pessoas aí saudáveis que estão conseguindo fazer um outro caminho, novas escolhas, e entendendo que somos humanos, né? Verdade. Erramos, falhamos, e Carl Rogers fala muito sobre isso, né? A gente só consegue mudar quando a gente se aceita. Se aceita é saber aonde erramos e como erramos, o que podemos fazer para melhorar, nunca com a imposição do outro, mas com a nossa reflexão, refletindo sobre o que fizemos no passado e o que a gente pode fazer agora nesse presente, no futuro, e entender que alguns erros, claro que alguns erros afetam, né, de alguma forma, dependendo de como foi esse erro, trouxe algumas consequências graves que não tem como você reparar, né, e você vai precisar seguir, outras você vai tentar olhar, refazer, né, eu falo, quando fala refazer esse caminho, às vezes é voltar lá, o que eu posso fazer ainda, né, e entender que se esse erro trouxe para você grandes consequências, para algumas pessoas até alguns traumas, por isso algumas pessoas acabam chegando até a clínica, buscando um psicólogo, porque o passado foi tão devastador, erraram tanto com essas pessoas e elas erraram também de uma forma tão grandiosa que elas acabam adoecendo, né? Deprimindo, ficando ansiosas, não conseguindo olhar para o futuro com um olhar positivo, porque uma pessoa adoecida ela não consegue, né, ver coisas boas, o seu olhar não é bom, vamos dizer assim. Mas eu vejo que a grande maioria consegue sair desse lugar, que é um lugar que às vezes oprime, deixa o outro refém, né, dessas histórias do passado, com medo de se expor, com medo de falar sobre esse passado. Eu acho que falar sobre ele é libertador, né? Você conseguir confiar em alguém para compartilhar as suas dores, os seus medos, os seus traumas, as suas histórias, é fundamental, né? A gente entende que vomitar, né, aquilo que está te fazendo mal traz um grande alívio. É claro que vomitar com quem vai conseguir receber isso e te ajudar nessa escuta, nessa fala, nesse lugar que às vezes é de acolhimento, é de um abraço e dizer que está tudo bem, né? Você não tinha a consciência que você tem hoje, você não tem a sabedoria, você não tinha maturidade para fazer escolhas diferentes, tomar decisões diferentes, você não tinha, às vezes, uma estrutura familiar que te desse ali um suporte para você fazer novas escolhas, você não tinha referências para você olhar para essas referências e falar, não, calma aí, eu percebo que o meu pai, a minha mãe agem dessa maneira, eu vou fazer dessa forma é legal. Às vezes a pessoa está sozinha, né? Está em família, está num grande grupo, mas está sozinha, não tem ninguém ali para te auxiliar, te orientar. Então, assim, eu penso que todos os dias a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não errar. Porque a gente fala sempre do passado, mas vamos dizer assim, daqui a pouco é passado, né? A gente está conversando aqui, daqui a pouco é um passado. Uhum. Então, todos os dias a gente precisa rever, porque às vezes a gente pensa que o passado, só quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu era muito jovem. Não. Todo o tempo nós estamos vivenciando o passado e todo o tempo temos a oportunidade de fazer diferente, né? E esse fazer diferente é entendendo que estamos evoluindo, melhorando como pessoa, nos humanizando, atravessando, né? A vida tem algumas coisas que atravessam o nosso caminho e a gente precisa olhar para essa travessia de uma forma positiva. O que eu posso aprender com isso agora? O que eu posso fazer com tudo que está chegando agora?
dentro desse momento, né, da maternidade, de um novo relacionamento, de uma nova profissão, ou se eu estou me envolvendo com alguma religião, ou que grupo é esse que agora que eu quero andar junto, aprender algumas coisas, estar atento o tempo todo, não de uma forma rígida, não dessa forma preocupada e tensa, mas estar ali atento ao que você está sentindo, respeitar o que você está sentindo, porque nem tudo que o outro diz que para você é legal, às vezes é. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado. Eu estou sentindo o quê nessas minhas decisões, nessas minhas escolhas? Qual é o conforto, qual é o desconforto que eu tenho quando eu tenho que resolver algumas demandas que aparecem no meu caminho? Porque sempre terá pessoas nos orientando, mas essa orientação, para mim, é confortável, eu vou me orgulhar dessas decisões que eu vou tomar hoje, eu vou me sentir bem amanhã, eu vou conseguir falar de tudo que eu estou vivendo, dessas escolhas de hoje. Às vezes a gente não vai ter coragem de falar, a gente vai ter vergonha, porque temos ali o que rege é a ética, é a moral, né? É a censura, querendo ou não, eu falo que tudo isso nos ajuda de alguma forma, porque eu acho que se a gente escuta uma voz, está tudo liberado, algumas pessoas não iam conseguir lidar com essa liberação, ia sair por aí desgovernado. Então, acho que as regras, a censura, a ética, isso nos protege também, o não nos protege, e se olhar, né, se respeitando, olhando para aquilo que vai te fazer bem, não aquilo que vai te deixar num lugar desconfortável a ponto de você adoecer. Quantas pessoas adoecem por causa do silêncio? Silenciam as suas dores, silenciam as suas escolhas, silenciam o seu adoecimento, né? Teve algum relacionamento que não foi bacana, se envolveu. Às vezes, algumas pessoas adoeceram dentro dessa relação, algumas mulheres que eu já atendi e atendo ainda, se envolveram com pessoas que hoje são soro positivo e guarda esse segredo, vive enclausurada porque tomou uma decisão errada de se São envolver muitas com pessoas que situações, não né? foram legais e trouxeram para si grandes consequências, mas ainda assim tem uma oportunidade, tem uma chance de você fazer diferente. Quero lhe agradecer. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.